Mas já abriram todos? Já está aí até o versículo, ó. O pessoal já sabe até que eu vou pregar. Olha que maravilha. Diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é um versículo, como todos sabem, eu já faço geralmente nas minhas pregações, eu começo citando um versículo, para que você possa encaixar nele até o final. E ele diz aqui o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E você vê que é um versículo meio perigoso, né, de você pensar, de você imaginar um pouco, que ele fala assim, vou buscar a Deus, mas enquanto eu posso achar? Então quer dizer que pode ser que um momento eu vá buscar a Ele, eu não ache mais. Pode ser que esteja um momento que passe um tempo e já foi. Deus não está mais ali para eu achá-lo. E é meio perigoso, né? Você já imaginou você orar a Deus e cadê Deus? Cadê? Acabou meu tempo? Acabou tudo? Sumiu? Desapareceu? Então ele está dizendo, buscai o Senhor, invocai-o enquanto está perto. Por que invocar quando está perto? Você imagina invocar quando está longe. Nós vimos desde o primeiro domingo de fevereiro a importância de nós estarmos perto de Deus. Foi um mês da mudança. Fevereiro foi o mês da mudança da sentença. E nós vimos desde o primeiro domingo que a mudança começa dentro de nós. E nós estamos sempre batendo na tecla da pessoa, de nós podermos ter um relacionamento com Deus. Para chegar nesse momento, para quando você invocar, Ele ainda está por perto. Deus quer estar sempre perto de mim e de você, mas temos que buscá-lo. Buscar porque não podemos deixar Ele ir para longe. Porque Deus está no mesmo lugar. É nós que nos afastamos dele. É nós que andamos buscando uma alternativa qualquer e acabamos nos afastando dele. Perdemos nosso tempo. Perdemos algo valioso que é o nosso tempo hoje em dia, com coisas que não fazem sentido para nós, mas andamos por um caminho errado. E ele diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E agora nós vamos para a nossa mensagem de hoje, está lá em 1 Samuel 25. O tempo e a hora certa. 1 Samuel 25. Agora vão saber também que eu vou pregar, não é possível. 1 Samuel 25. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. 1 Samuel 25. Nós temos aqui o caso de Nabal. Davi e seus homens estavam lá, famintos, homens guerreando com Davi. Imagina, você fazer uma academiazinha, já dá uma fome quando você volta, né? Já volta com uma fome, já dá uma caminhadinha de 1 quilômetro, 2, já chega numa fome. Imagina os homens guerreando. Estavam todos famintos, todos cheios de fome. E Davi fica sabendo que tem um sujeito, um homem rico, Nabal. Homem de posses, muitas ovelhas, muitos animais. E Davi chega lá e pede para os seus homens ir até Nabal para pedir alguma coisa, me ajude, não estou aguentando, estou com fome. E Nabal diz assim, o versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o pão e a minha água, e a carne das minhas reses, e regolei para que os meus torqueadores, e o daria aos homens que não sei de onde vêm? Aí você vê, agora nós vamos pular lá para o versículo 17, que ele diz o seguinte: olhar, pois, agora, e veis o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial, que não há que lhe possa falar. Até então, Nabal era Nabal, agora ele é um filho de Belial. Já mudou, que até então ele tinha um respeito ali, né? Ele tinha alguma coisa, era um homem rico de posse.
Mas Davi e seus homens estavam famintos, morrendo de fome. E eram guerreiros, homens de guerra, lutavam ali por Davi. Davi nessa época se escondia ainda de Saul, tinha acabado de morrer o profeta Samuel. E eles estavam ali famintos, cheios de fome. E Nabal, sujeito, quem é Davi? É o servo, filho de Jessé? Faço a mínima ideia. Não quero nem saber. Eu sou Nabal. Eu estou aqui, eu estou cheio de posse. Eu daria minhas coisas para ele? Jamais. Aí Davi, como vocês viram, versículo 17, Davi já falou, tá bom. Eu pedi. Já que pedindo não resolveu, vou fazer o seguinte. Empunhe as suas espadas aí. Eu queria por bem. Queria uma ovelhazinha. Agora eu quero tudo. Agora não vou querer mais só um pouquinho, não. Davi se revoltou, ele falou assim, agora era Nabal, né? Agora não. É um tal filho de Belial. O versículo 18 diz o seguinte, então Abigail se apressou. Abigail era mulher de Nabal. E ela diz o seguinte, e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostados, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens ali vinham ao seu encontro, e encontrou-se com eles. Quer dizer que Davi então não esperou. Davi estava ali já pronto, faminto, com fome. Quem espera? Às vezes está ali, a pessoa está fazendo a comida, está ali esperando ali, você já está dando uma beliscadinha se você puder. Você já chega ali, pega um pouquinho, você está com fome, está faminto. Então diz que Davi já foi ao encontro. Davi estava louco ali naquela situação, já doido para comer. E ele disse que estava ali, e Nabal recusou, né? Diz o seguinte, vamos continuar. Sucedeu que ela andando montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo enquanto tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo que tem. E quem me pagou mal por bem? Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto. E se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se à terra. E lançou aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça mal a este homem de Belial, a saber, Nabal. Impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, a tua serva não a vis, os jovens, meu Senhor, que enviastes. Aí ele continua falando aí de Davi, mas nós vimos uma Abigail que se apressou. Uma Abigail que, vendo a situação, falou, eita, meu Deus do céu, o que aconteceu? Nós vemos aí que por muito pouco, ou para alguns é muito, né? Nós estamos vendo agora uma guerra na Ucrânia, que a Rússia decidiu combater, e por muito pouco, e a Abigail prevendo aquilo, o que ela fez? Se apressou, tomou partida. Falou, não, isso não pode acontecer aqui, porque meu marido tem dinheiro, mas é Davi, né? Davi já era conhecido, por mais que Nabal aqui quis dar uma de, como diz o outro, de bonzão, né, de sabichão, porque eu tenho dinheiro, mas Davi era guerreiro, Davi tinha derrotado gigantes, Davi já tinha pegado já muitos prepúcios de filisteus por aí, já tinha guerreado várias guerras para Saul, Davi já era conhecido. E da Abigail, vendo aquela situação, correu, meu Senhor, me ajuda, não faça isso não. Ela correu e falou assim, tenha piedade de mim. Quantos de nós temos se apressado em meio ao caos? Em meio ao problema, chegar assim, não, Deus, calma aí, calma, Senhor, não pode, isso não pode acontecer. Essa guerra não pode vir contra mim, esse problema não pode vir contra mim, a situação não pode chegar. Não pode. Mas muitos de nós esperamos chegar para depois falar com Deus. Porque às vezes nós achamos que nós somos supermens.
nós achamos que somos bons, nada pode me atingir, nada vai me atingir, nenhum mal pode chegar à minha tenda. Mas a Bíblia diz que lá em Tessalonicenses diz, orai sem cessar. É orar a Deus, clamar a esse Deus Todo-Poderoso, que é esse Deus que pode te ajudar. É esse Deus que pode, nesse momento aqui, te salvar. Vai ser esse Deus. Abigail chegou e falou, não, Senhor, calma aí. Eu sei que o Senhor está com fome, sei que está faminto. Meu marido é um tolo, faz isso não. Ele não sabe o que fala não, tem um coração duro. Mas eu estou aqui para servir o Senhor. O que o Senhor quer? Ela se apressou. Ela teve a coragem de chegar ali diante do problema. Ela enfrentou o problema, imagina. O marido dela estava em casa esperando. Davi? Não quer saber de Davi, não. Mas a Abigail se apressou, ela foi até o encontro. Por quê? Ela queria uma situação resolvida. Ela sabia que seria um massacre. Ela sabia que dali não tinha volta. Davi tinha falado, aí é um filho de Belial, não quero saber também mais não. Eu fui com educação, já que educação não foi, e naquela época nós tínhamos muito isso, Davi estava ali guerreando para dar mantimento aos seus homens. Seus homens tinham família também. Ele tinha que suprir. Antigamente, cidades e mais cidades eram fortificadas, províncias eram conquistadas, como agora nós vemos. A Rússia querendo conquistar a Ucrânia, conquistar no meio de dizer, né? Mas toda a situação que não envolve aqui falar, mas ela não quer soltar a Ucrânia ali de perto dela. E era assim. O povo ia conquistando, os reis iam conquistando mais coisas, para ter mais dinheiro, mais situações, ter mais abundância de alimentos, ter mais abundância daquilo que eles precisavam, e de tudo eles queriam. E nessa meio foi isso. Davi chegou e pediu. Que pedir não custa nada, né? Você pode pedir. Você pode pedir a Deus, você pode pedir a um pastor, você pode pedir a um obreiro, mas pode ser que teve uma hora que você chega e você tem que ir para a batalha. Você mesmo. Você tem que clamar a Deus, você tem que pedir a Deus, você tem que buscar a Deus. Vai ser você. E o seu papel é chegar e fazer como Abigail fez. Apaziguou Davi. Fala, Senhor, aqui Davi simbolizava o Senhor dela. A salvação dela era Davi. Você tem ideia. Davi estava ali como o Senhor dela. Se não, era o caos. Se não, tinha um problema, vinha acusações, vinha a morte. Então ela fala, meu Senhor, me ajuda, não deixa que eu morra por causa do meu marido. E não só ela ia morrer, todos estavam lá na casa e iam morrer juntos. Não ia sobrar nada. E esse problema vem na nossa situação e às vezes não sobra nada, e nós ficamos lamentando depois que aconteceu. Mas se nós podemos ir até ali e enfrentar aquele problema antes dele acontecer, olha só que maravilha. Mas já pensou que você tem que se apressar a isso? Nós vemos casos da pessoa que quer ter um filho, mas ela não entende que para ter um filho, ela vai ter que gastar, ela vai ter que fazer outras coisas, tem um custo, tem tudo. Ela não pensa mente em ter o filho. Mas você vai orar pelo seu filho? Você vai orar para ter ele com saúde? Porque às vezes você tem um filho, mas vou ter o teu filho, Deus está cuidando. Então ora para ter um parto bom, o filho ser saudável. Ora. Porque para depois não vir um problema, você fala assim, Deus, deixa eu acontecer. Então você orou? Você pediu a esse Deus? Você orou a Ele e falou, Deus, eu quero ter um filho, mas eu quero ter um filho bom, saudável. Eu quero que ele seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu quero que ele esteja sempre envolvido nas coisas do Senhor. Então, para depois, ele estiver com 10, 15 anos, eu chegar com ele e falar, meu filho está perdido. É um jovem rebelde. É um jovem que não quer nada com nada. E ali em Salmos, capítulo 70, ele diz o seguinte, Salmo 70. Nós vimos sobre ter pressa. Salmo 70. Ele diz o seguinte, conseguiram abrir? Salmo 70. Salmos de Davi. Olha de quem é, de Davi. Nós vamos continuar falando de Davi. Salmo 70.
Versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Quem tem que apressar? Deus. Ele está pedindo, Senhor, apressa-te. Corre, pelo amor de Deus. Eu estou aqui já, não tem mais para onde o que eu fazer. Apressa-te. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Fiquei envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha, que dizem, folguem e alegrem-se em ti todos que te buscam. Aqueles que amam a tua palavra, a sua salvação, digam continuamente, agradecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Está passando por uma situação difícil? Está passando por algum mal? Está vendo algum problema vindo? Está vindo devagar, mas está vindo. Vocês já viram que tsunami, aquelas ondas, ela vem devagarzinho, elas vão aumentando, mas você não pode deixar ela quebrar, né? O pessoal fala, quando a onda quebra, que ela bate, sai levando tudo. Você está vendo a onda se formando ali, ó. Tem um filho seu que está meio esquisito, você olha, mas está estranho. Você olha para sua filha, olha para o seu pai e fala, olha, não era assim não, tem uma coisa estranha, o que está acontecendo, será? Não, fala, apressa-te. Comece já a orar por ele desde agora. Não deixe que o diabo tome conta dos que é seu. São promessas suas, são coisas seu. Zele por eles. Zele orando. A sua oração tem efeito. A sua oração move montanhas, a sua oração tem algo que as outras não têm. Porque você está orando. É você que está pedindo. Deus escuta as suas orações. Basta você orar. Ele diz o seguinte, apressa-te, ó Deus, para me livrar. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Aquele que vai te libertar dos problemas, das situações, aquele que estará com você. Se ele é teu auxílio, ele vai estar com você. Ele vai estar ali te ajudando, te auxiliando, por mais que às vezes o fardo seja pesado, mas ele diz o quê? Dá aqui seu fardo, deixa que eu carrego para você, toma o meu que é leve, porque ele está ali para te auxiliar. Você vê, desde Davi já falava-se isso. Tu és o meu auxílio, tu és o meu protetor, tu és o meu libertador. Deus está ali. Deus está ali para quando você precisar, para quando você pedir. Mas você tem que ter o quê? Pressa. Tenha pressa, não deixe o problema chegar. Como diz o outro, não deixe a bomba estourar, né? Chegar num ponto que às vezes você vai chegar, como aqui diz Isaías, vai alcançar mais. Você não vai mais chegar onde ele está, você vai estar longe dele. Aí vai ser mais difícil. Então não deixe ficar longe. Apressa-te. Busca esse Deus, chega para mais perto dele, mas apressa-te. Nós vimos Abigail se apressou para resolver o problema e resolveu. Ela não morreu. Falou, não, se ele quiser morrer, o Nabal que morra, eu não. Eu tenho um problema aqui, eu quero ser resolvido, não posso morrer agora não. Então, se você tem um problema, corre, apressa-te para resolver. Deus está ali pronto para te ouvir. Mas você tem que abrir a boca, porque senão Deus não ouve. Lembra que nós falamos que nós fomos criados, se não me engano foi no segundo domingo de fevereiro, nós fomos criados para ter uma comunhão com Deus, para ouvir a Deus e Deus nos ouvir. Nós somos semelhança dele. Deus nos ouve, mas nós temos que abrir nossa boca. Quando nós abrimos nossa boca, Deus vai nos escutar, Deus vai nos ouvir. Mas apressa-te. Não deixe para amanhã, como diz aquele ditado, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje ou agora. Faça agora. Deus, eu não posso viver mais isso. As aflições me perturbam, as aflições têm me abatido. Senhor, não está dando para mim mais. Não está dando. E eu quero uma solução. Eu quero uma solução, quero uma mudança de vida, a partir de hoje, eu quero algo diferente na minha vida. Mas tem que ser hoje. Nós vimos o caso de
do faraó. Chegava com Moisés, tinha as pragas, aí acontecia a praga, aí o faraó chegava, Moisés, vamos pensar que naquela época tinha um WhatsApp. Mandar, chama Moisés lá para mim. Ô Moisés, vem aqui, eu quero falar com você. Lá vinha Moisés e Arão. Chegava lá, tem as pragas, tem ratos, gafanhotos, que tá bom, tem aqui tudo aqui, tudo bem. Cada uma praga veio de uma vez, cada vez. Aí o faraó chegou, Moisés, eu quero ficar livre disso aqui, não dá mais não. Olha, já chega, teu povo está sofrendo, ore seu Deus para tirar essas pragas daqui. Tá bom, eu tiro, eu vou orar. Você quer que eu ore hoje ou amanhã? Não, ora amanhã. Muita gente está igual o faraó. Não, eu estou acostumado já com sofrer. Deixa para amanhã, eu oro amanhã, e amanhã Deus vai me ouvir, e amanhã acaba o problema. Mas talvez amanhã seja tarde demais. O faraó, a última vez, quando ele falou assim para libertar o povo, ele já tinha perdido, era tarde, já tinha perdido seu primogênito. E era tarde, ficou distante. Então, invoca enquanto você pode achar. Porque senão pode ficar distante. E talvez não tenha solução mais. E quando não tem solução mais, o que fazer? Não tem mais o que fazer, já foi. Não vai ter para onde ir, o que fazer, só lamentar. Vai só lamentar a desgraça, vai só lamentar o prejuízo. Se você tem um negócio, a sua vida financeira está ruim, vai ficar pior se você não se apressar a buscar esse Deus. Se apresse, busque esse Deus, não deixe para amanhã. Busque Ele hoje, encontre Ele hoje, tenha um relacionamento hoje. Deus quer isso de você. Deus quer isso. Eu quero agora que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. O tempo de Deus é o agora. O tempo de Deus é agora. Não é depois, não é amanhã, é agora. A partir do momento que você está ouvindo essa palavra, é agora. Não é amanhã, não é hoje, não é depois, não é ontem, é agora. Tempo de Deus. 2 Coríntios 6. Diz o seguinte, versículo 2. Porque diz, já acharam? Porque diz, ouvir-te em tempo aceitável e socorrer-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo de coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Mas nós vemos aqui o versículo 2. Ouvir-te em tempo aceitável. Imagine se fosse ouvir-te em tempo negado. Não vai ouvir. Já foi negado. Mas ele diz ouvir-te em tempo aceitável. É um tempo aceitável. Um tempo que suas orações foram aceitas. Que Deus ouviu suas orações. Até então, nós temos um Adão que está lá no jardim do Éden. Ele ora ao Senhor, fala com o Senhor todos os dias. Até que o pecado vem, ele come no que não deveria, ele é enganado, ele fica longe de Deus, e até então não foi mais aceitável. Foi expulso do jardim, ficou longe, se afastou. Teve volta? Não teve. Nunca mais foi o mesmo. Pode ter tido comunhão com Deus de novo, ter conversado com Deus, orado com Deus? Pode, mas nunca mais entrou no jardim. Nunca mais teve aquilo que ele tinha antes. Então, antes de você perder alguma coisa, volte e clame ao Senhor. Volte enquanto Ele ouve, ainda é aceito. Enquanto suas orações são aceitas, Ele diz, porque diz ouvir-te em tempo aceitável e socorrer-te no dia da salvação. Quer dizer, Ele te ouve. E Ele o quê? Te salva. Olha só. Então Ele está ouvindo a sua oração. Ainda dá tempo. Deus escuta a sua oração. Deus escuta o clamor do seu povo. Vimos em Salmo 70?
Ó Deus, socorre-me que eu preciso, socorre-me que eu necessito, socorre-me, Senhor. Olha aqui para mim, te apresses, e Deus ouve. Mas nós precisamos ter essa atitude de pedir a Deus, essa atitude de orar a Deus, essa atitude de ir ao encontro o mais rápido possível. Não deixar para amanhã, ir até aquele encontro para que Ele possa socorrer-te no dia da salvação. O dia da salvação é o dia que vem um problema, é o dia que vem a situação que nós não vamos dar conta e Ele te salva. Esse é o dia da salvação. É o dia que você vai ter uma dificuldade e você vai falar assim, nossa, mas era um problema grande, era uma situação que, se você for pensar, era algo extraordinário, mas aconteceu de uma forma fácil. O que aconteceu? É Deus que fez. É Deus que te salvou daquela situação, daquele problema. Nós vimos o irmão lá de Rondonópolis, não foi isso? Qual o nome dele mesmo? Não, é o lá de Guiratinga. É PJ o nome dele? O que faz da TV lá. É o pastor lá que ajuda lá. Jucinei, é esse mesmo. Obrigado, pastor Gilmar. Ele estava vindo, sentido para instalar umas TVs aqui da nossa TV, e ele sofreu um acidente. Ele não sabe se ele dormiu ou não, o que aconteceu, se foi um relance, mas ele capotou o carro. Capotou o carro dele, mas ele não saiu com um ferimento, nada, nem um arranhão. Então, é nessas horas que nós vemos Deus agir. Nessas horas que, com meio dos problemas, dificuldades, Deus está ali, que só pode ter sido Deus, não tem outra coisa, porque o carro capotar, você perdeu o controle ali, o carro capotar, ele disse que não vinha em alta velocidade, não, o carro capotar ele estava em alguma velocidade, né? Pode ser que ele não tenha dormido, alguma coisa assim, mas você vê a mão de Deus ali no problema na hora da situação, que ele não saiu com nenhum ferimento, nenhum raspãozinho, nenhuma dor de cabeça, nem nada, saiu bem, saiu tranquilo. É nessas horas que Deus salva, que Ele socorre. Nessas horas do problema que Deus coloca a sua mão, que até então, o que nós podemos fazer sozinhos, Deus deixa a gente fazer. Olha, você pode dirigir até Cuiabá? Posso. Mas você pode se salvar sozinho no acidente de carro? Não posso. Aí é essa hora que Deus entra. Deus entra em favor nessa hora. Nessa hora que nós não conseguimos fazer algo porque nós somos limitados, é essa hora que Deus entra com a sua provisão divina. Aonde nós não alcançamos, Ele alcança e Ele coloca a sua mão. Mas apressa-te a ter uma comunhão com Deus, um encontro com Deus, e ter um relacionamento com Deus. Para que quando chegar o problema, você seja socorrido. Para quando chegar a dificuldade, a situação, olha, veio o problema. Não. Pode vir o que quiser, porque o seu Deus vai estar com você. Seu Deus vai estar lutando a sua guerra. Seu Deus vai estar no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades. É o seu Deus que vai te ajudar. Talvez não seja o seu pastor, talvez não seja a igreja, talvez não seja ninguém. Vai ser Deus. Você pode estar confiando na sua mãe, no seu pai, na sua filha, no seu filho, no seu tio, no seu avó. Eles me ajudam. Mas pode ser que chegue um momento que eles não vão te ajudar mais, e você vai ficar sozinho. Mas sozinho por escolha sua, porque você tem um Deus. Se você apegar nele, jamais você estará sozinho. Jamais Ele vai deixar você passar por dificuldades, por situações, por problemas, dificuldades que você não vai suportar. Ele vai estar com você. Ele vai estar te ajudando a superar aquelas dificuldades, aquele problema. É só Deus que pode te ajudar. Só Deus. Talvez você fale assim, não, mas não foi Deus não. Foi o pastor Daniel que orou, mas Deus ou foi ele. Ah não, foi o Cláudio que orou por mim, que estava ali comigo e acompanhou. Não, mas Deus que ajudou ele. Ele foi apenas instrumento. Qualquer coisa, quando o problema vier na tua mão, vier na situação ali, apressa-te. Ore ao Senhor teu Deus, para que Ele não chegue perto de você. Chegou? Então é hora de clamar. Vai ao encontro dele. Senhor, faça como Abigail. Senhor, não dá. Eu não consigo, mas eu sei que tu podes. Eu, contra esse problema, vou morrer, vou me defanhar, vou
o senhor vai me matar, que não tinha outra opção. Abigail ali, eram 400 homens contra Nabal e seus poucos homens ali, que nem era de guerra, nem era de nada. Todos seriam mortos. Aí chega o momento dessa situação, de ela ir ao encontro de Davi. Então, nós temos que ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus para estarmos sempre. Nós vimos em janeiro o mês da proteção. Quem está protegido sofre algum dano? Não sofre. Quem está protegido não sofre mal nenhum. Hoje vai receber a unção da mudança. É para que isso mesmo, para que a mudança comece hoje. Que a partir de hoje seja tudo diferente. Você comece a se apressar a ter as coisas. Fala, Deus, eu preciso de um carro. Agora nós vamos ver ali, ó, falando nisso, vamos ver, abre sua Bíblia, ali em Lucas 18. Lucas 18. Já que eu estava falando nisso, veio nisso na mente. Lucas 18. Talvez você queira uma casa, um carro. Talvez você queira algo para ontem, nem para hoje, nem para amanhã, é para ontem. Eu preciso, eu quero, necessito, Senhor, não é nem caso de querer, agora estou necessitando. Eu preciso de um milagre. É um milagre na minha vida que só o Senhor pode fazer. Eu não vou conseguir sozinho. Nós vimos o caso aqui, ó, versículo 2. Lucas 18, versículo 2. Diz o seguinte, dizendo, havia uma cidade, uma parábola do juiz Inico, dizendo, havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importune de novo. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, Filho do Homem, porventura, achará na terra. Nós vemos o caso aqui de uma mulher, uma viúva. Tinha uma parábola aqui para vocês entenderem. Na cidade tinha um juiz, uma pessoa que resolvia problemas. E esse juiz nem temia a Deus e muito menos respeitava os homens. Se o cara não respeita o homem, ele nem teme a Deus. Já começa por aí. Ele diz o seguinte, que ela tinha um problema a ser resolvido, mas ela precisava do juiz, ela necessitava dele, ela precisava de uma assinatura dele ali, ó, resolvido. Muitos de nós, às vezes, tem causas perdidas, causas que estão aí na justiça e nada vai para frente, nada muda. E ela diz o seguinte, que ele começou por algum tempo, mas não quis, ele não queria, a mulher enche o meu saco, a mulher vem atrás de mim, essa mulher, pelo amor de Deus, hein? Ô mulher que enche meu saco aqui, que me perturba. Ela está aqui todo dia, falando, eu quero um problema resolvido, me ajuda, eu necessito, eu preciso, eu quero. Estava igual aquele cego, filho de Davi, opa, tem compaixão de mim, misericórdia, Senhor. Corre aqui, estou indo correndo ao seu encontro, me ajuda, me socorre. E essa mulher estava do mesmo jeito, falou assim, juiz, ele vai ter que me atender, não é possível. Eu preciso, necessito disso aqui. E aí, até que um certo dia, de tanto esta viúva molestar ele para fazer justiça, ele diz o seguinte, ele vai lá e resolve para ela parar. Mas Jesus diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que seja difícil, ainda que você ache que está demorando, né? Mas continue firme, continue, te apressa, porque Ele diz que depressa lhe farás justiça. Deus depressa fará justiça para você que está aí,
sofrendo de algum mal, é uma dor, é um problema de uma doença que você tem, é um mal que você tem, Deus fará justiça, e depressa, não é, como eu falei, não é ontem, não é amanhã, é o agora, é hoje. Deus fará justiça. Depressa, Deus está aqui para te atender nesse momento, para ouvir a sua voz. Ele diz mais, aqueles que clamam de dia e de noite, tem clamado? Se não tem, comece agora. Que muitas vezes nós temos só aqui, pastor, ora por mim. Pastor, obreiro, ora por mim, porque a situação está difícil. Mas ele diz aqui, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. É você que vai ter que clamar. O pastor pode ajudar em oração, claro que pode. Ele deve, tem que ajudar. Pode orar por você? Deve orar por você. Mas você tem que abrir a sua boca e orar a Ele também. Orar a esse Deus que pode te ouvir, vai te ouvir. Ele fará justiça. É promessa de Deus, está aqui nas Escrituras. Deus fará justiça. E Ele está ali para ouvir a sua voz. Ouvir-te-ei e te socorri. Ele socorre você em meio a angústias, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Deus vai estar com você. Não importa qual problema seja, grande ou pequeno, médio, não importa. De saúde, financeiro, não importa. Não importa nada disso. O que importa é você estar com Deus. Porque ele diz aqui ainda no final, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É essa fé que nós precisamos. Nós precisamos usar para ouvir a voz de Deus, para estar mais perto do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos orar a esse Deus? Vamos clamar a Ele hoje?